Agora vamos ao exercício. Construção de imagens nos espelhos esféricos côncavos. Depois temos visto os raios especiais. Então aqui vamos usar apenas dois raios. Agora vamos usar apenas o raio central e o raio paralelo. Agora temos o primeiro caso, objeto antes do centro de curvatura. Vamos ao primeiro raio. Aqui, raio paralelo. Então vamos traçar o raio paralelo. Então a regra diz que ao refletir passa pelo foco. Aqui teremos aqui um raio paralelo. Então este é o nosso primeiro raio. Vamos sinalizar. Agora vamos ao segundo raio. Por fim, por sinal, o último raio. Nós vamos usar o raio central. Podemos usar o raio focal, assim como central. Então temos aqui o raio central. Então é preciso conhecer os raios especiais. Se entender isso. Agora temos aqui o raio central. Vamos fazer isto, indicando sempre a seta. Então a regra diz que ao incidir, ou melhor, ao refletir ou ao ser refletido pelo espelho, ele vai tomar uma direção oposta, ou melhor, reflete-se sobre si mesmo. Então este é o segundo raio, nós chamamos de raio central. Agora, onde a imagem é formada? Na interseção desses dois raios, ou no cruzamento, justamente neste ponto, onde o raio foi, onde a imagem será formada. Então teremos aqui uma imagem formada e vamos representar por letra O o objeto e por letra I a imagem. Agora vamos às características da imagem. Então nós nas características da imagem encontramos 4 conceitos: quanto à natureza, quanto à orientação, quanto ao tamanho e quanto à localização. Então vamos colocar aqui natureza. Então, a imagem é real. Por que é real? Então, nós sabemos que a imagem é real quando ela é formada através da interseção dos raios especiais. Então, temos aqui o primeiro raio especial, raio paralelo, e temos o outro raio central. Então, neste ponto de interseção, nós conseguimos formar a imagem deste objeto. Colocamos aqui orientação. Então, a imagem ela é invertida. Por que ela é invertida? Sempre que a imagem tiver sentidos opostos. Então, me permite uma expressão. Temos aqui uma seta com pés virados de baixo para cima e esta seta com pés virados de cima para baixo. Então, aqui temos invertida. Ok? Quanto ao tamanho? Temos aqui quanto ao tamanho. Então, esta imagem é menor que o objeto. Então, quanto ao tamanho, vamos escrever menor que o objeto. Menor que o objeto. E por fim, quanto à localização. Quanto à localização. Então, esta imagem localiza-se entre o centro e o foco. Vamos escrever aqui. Então, esta imagem encontra-se entre o centro e o foco.
Temos aqui o segundo caso de construção de imagens nos espelhos esféricos côncavos. Objeto no centro de curvatura. Não se esqueçam dos significados dessas letras. Temos o vértice, foco, centro da curvatura. Ok, o primeiro raio que nós vamos usar é o raio paralelo. Ao ser refletido, vai passar pelo foco. Então, temos aqui o raio paralelo. Então, ao ser refletido, passa pelo foco. Vamos ao segundo raio. Então, raio central. Então, raio central parte sempre. É sempre bom e perceber que todos os raios que for já fazer ou for a construir sempre devem partir pelo objeto. Então, temos aqui este raio paralelo e vamos ter aqui o raio central. Então, o ponto de interseção é este aqui. Então, vamos colocar aqui a formação de imagem. A imagem é formada justamente neste ponto. Temos aqui quanto à natureza, já falamos que é real porque a imagem é formada para a interseção dos raios especiais. Então, vamos colocar aqui imagem real. Quanto à orientação, imagem invertida. Quanto ao tamanho, igual ao objeto. E por fim, quanto à localização, então a imagem encontra-se no centro da curvatura. Temos o terceiro caso de construção de imagem nos espelhos esféricos côncavos. Objeto entre o centro e o foco. Mais uma vez vamos usar os nossos raios habituais, os raios especiais. Raio central e raio paralelo. Aqui temos o primeiro raio. E por fim teremos o raio central. As características da imagem. Quanto à natureza, é real. Temos aqui real. Então, quanto à orientação, é invertida. Quanto ao tamanho, maior que o objeto. E quanto à localização, então a imagem encontra-se antes do centro da curvatura. Aqui temos o quarto caso, objeto em cima do foco ou objeto no foco. Então, reflete-se passando pelo foco. Temos aqui o primeiro raio. E por fim temos o raio central. Aqui vai passar pelo centro da curvatura. Então, para este caso, não há formação de imagens. Por que não há formação de imagens? Porque os raios caminham de forma paralela. Então, nós já sabemos que duas retas paralelas não se cruzam.
Então, como nós já sabemos que duas retas paralelas não se cruzam, então para este caso não teremos uma formação de imagem, ou melhor, não haverá formação de imagem. E quanto à natureza, nós chamamos de imprópria. Não tem nenhuma orientação, porque a imagem não foi formada. Não tem tamanho, porque a imagem não foi formada. Não há localização, porque a imagem não foi formada. Nós temos aqui o quinto caso, o quinto e o último caso. Então, como construir imagem, sendo que o objeto encontra-se entre o foco e o vértice. Neste caso, quanto à sua localização. Esta é a localização do objeto. Preciso que prestem atenção, não é a localização da imagem. Então, vamos colocar aqui o objeto. Então, vamos ao primeiro raio. Temos aqui o raio paralelo ao eixo óptico da imagem. Então, vamos colocar aqui o objeto. Então, vamos ao primeiro raio. Temos aqui o raio paralelo ao eixo óptico. Reflete-se pelo foco. Vamos aqui. E temos outro raio. Raio central. Temos raio central. Então, vamos lá traçar o raio central. Ok. Sempre colocando as setas. Ok. Temos aqui um caso que também, se nós formos a ver, esses raios tendem a se afastarem cada vez mais. Se nós formos a prolongar os raios, eles vão se afastando e não haverá formação de imagem. Mas é importante saber que esses dois raios não são paralelos. Agora, como encontrar a imagem? Sendo que os raios não são paralelos. Vamos representar esses raios atrás do espelho. Então, de que forma? Através de prolongamentos. Então, esta imagem, melhor, este raio central vai até ao espelho. Então, atrás do espelho nós vamos tracejar. Tá? Para ver se existe um ponto de interseção entre esses dois raios ou não. Agora vamos ao raio focal. Também vamos tracejar. Ok? Então, há um ponto de interseção entre os dois raios. Neste caso, é neste ponto. Então, aqui podemos colocar aqui, aumentar o eixo principal, e justamente neste ponto onde esses dois raios se cruzam atrás do espelho haverá formação de imagem. Então temos aqui imagem formada, representado por letra I. Vamos representar por letra I. A imagem encontra-se atrás do espelho.